Cumprimento a eleita do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, é motivo de alegria estar aqui mais uma vez, louvando, exaltando, engrandecendo o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Desde já quero agradecer a oportunidade ao nosso querido irmão Ney, que nos deu essa confiança. Louva a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada obreiro. Louva a Deus também pela vida do pastor Tarcísio, pastor dessa igreja, desta congregação. E me sinto honrado de novamente estar aqui, porque conhecemos a pessoa do pastor Tarcísio, conhecemos o amor que ele tem pela obra e a preocupação. Sabemos que não é qualquer um que sobe no púlpito aonde ele está pastoreando. E já é a 4ª vez que voltamos aqui. Então significa que realmente ele vê um Deus na nossa vida e no nosso ministério. Louvado seja o Senhor por isso. Meus amados, o culto de missões. É interessante, eu costumo dizer que um culto de missões, ele é fundamentado por 3 grandes objetivos. O primeiro é promover a conscientização missionária ao coração de cada crente. Porque nós esquecemos muito rápido dos benefícios do Senhor na nossa vida. E a Bíblia diz: não se esqueça dos benefícios do Senhor. Louvado seja Deus. O segundo princípio, o segundo objetivo é preparar homens e mulheres para as tarefas do Senhor. Entenda isso, para todos nós há espaço para trabalhar para o Senhor. Não apenas para o missionário, não apenas para o obreiro, não apenas para o diácono, mas todos nós há espaço para trabalhar para o Senhor. E o terceiro foco principal de um culto de missões é mostrar que todos nós somos úteis para Deus. Eu quero que você entenda isso. Você é útil para Deus. Não apenas a cantora ou o dirigente, mas você que está aí sentado, você que nunca teve uma oportunidade ou mesmo de falar aqui no púlpito ou se expressar no altar do Senhor. Você é útil para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois de citar esses fundamentos, eu convido a igreja a abrir o livro sagrado, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 17, verso de número 5 e número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 17, verso de número 5 e verso de número 6. Deus usou tremendamente a cantora Érica a louvar aquele louvor, acordando um vulcão. Entenda isso, o povo assembleando é um vulcão que está adormecido. A Bíblia diz que nós somos mais de 40 milhões em todo o mundo, ou seja, em todo o Brasil. Se cada um de nós ganhar apenas um crente por mês para Jesus, em um ano nós ganhamos todo mundo. Então essa é a conscientização que o culto de missões vai trazer para você nesta noite. A palavra do Senhor, ainda no versículo de número 5: será quando o segador ajunta a cana do trigo e com o braço cega as espigas, como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacurdir das oliveiras, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor dos Exércitos. Curve a sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, venho lhe pedir nesta noite, Deus, que o Senhor, meu Pai, venha abrir o coração, abrir a consciência de cada crente que se faz presente hoje aqui. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, venho te pedir nesta noite, ó Pai, que se há algum espírito imundo que vem com o intuito de arrebatar essa palavra, qual será ministrada ao coração da tua igreja, que venha descer fogo do céu, que venha consumir, ó Pai, a cada principado e potestade nesta noite. O segundo pedido
pedido, Senhor, que eu venho fazendo, meu Pai, é que o Senhor venha trabalhar no coração, que o Senhor venha trabalhar no ministério, que o Senhor venha trabalhar, Deus Todo-Poderoso, na família, em nome do Senhor Jesus, Deus maravilhoso, que o Senhor venha trazer essa conscientização, meu Pai, que nós, Senhor Jesus, temos, meu Pai, espaço para ser útil para Deus na sua obra. Oh Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, toma a direção desse trabalho, meu Pai. Fala o coração de cada um através da boca do teu servo, e que o crente que entrou hoje aqui abatido e amargurado saia daqui hoje, meu Pai, revestido do poder da tua glória, para a honra e glória do teu santo nome. O crente pode tomar o seu assento glorificando o nome do Senhor. Entenda isso, gente. A terminologia bíblica, o vocabulário das Escrituras, o vernáculo teológico, o palavreado com que a Bíblia se comunica conosco, nos mostra que as revelações do Senhor vêm pelas sagradas Escrituras, e que para nós são expressões e palavras reveladoras e de profundo significado. Entendam bem, senhoras e senhores. A presença de Deus é real hoje aqui neste lugar. A glória de Deus é tremenda. Eu vejo a glória do Senhor ungindo. A nuvem do Senhor está aqui hoje. E eu creio que essa nuvem ela vai te contagiar e vai transformar a visão ministerial que você tem nesta noite. As Escrituras apresentam um linguajar ao nosso coração e ao olhar humano extremamente singelo. Mas, porém, cada palavra da Bíblia está repleta de revelações edificadoras e que constituem em seu contexto e em propósito, que descobrem o que a nossa alma precisa receber da parte de Deus. Entenda isso. Deus ele te trouxe hoje nesse culto de missões apenas com um objetivo. O tema da mensagem ao qual será ministrado ao teu coração nesta noite, ela é fundamentada por dois objetivos, ou por dois contextos. O primeiro subtítulo é chamados para ceifar. O segundo subtítulo é preparando os ceifeiros para o Senhor. Eu quero que você entenda que a palavra segador é extremamente usada na Bíblia. E por que não dizer na terminologia pentecostal? Porque traz em si, na sua semântica, no seu contexto, uma revelação que toca profundamente a nossa alma. E que se constitui em uma das pedras basilares do movimento pentecostal. Que nos mostra um desejo e a possibilidade que cada um de nós temos de ser úteis para Deus na sua obra. Essa expressão nutre no interior de nossa alma um desejo de termos uma vida relevante e significativa, pois o desejo de cada ser humano é de não passar pela história de maneira que a história tenha passado por ele. Mas o nosso desejo, o desejo de cada ser humano, é de ter que o seu nome fique gravado, expresso, fixado na história. Louvado seja Deus. Entenda isso. E essa expressão cegador, na sua singeleza, mas também na sua profundidade, revela para o nosso coração uma revelação e nos mostra que todos nós temos uma possibilidade real e factível de sermos úteis para Deus na sua obra. Como a Bíblia diz, e será quando o segador junta a cana do trigo com o braço. Entenda isso, isso é forte, mano. A Bíblia diz que ele vai juntar com o braço da forma mais difícil. Ele não vai ter nenhum maquinário, ele não vai ter nenhum mecanismo para facilitar essa colheita. Essa palavra é uma palavra profética. É uma palavra que realmente temos que ter uma atenção para absorver, para que o Senhor venha falar ao nosso coração. O profeta está dizendo: nos últimos tempos você vai ter que colher com a sua mão, por muitas vezes você aqui dessa forma está tão difícil para
Mas a Bíblia já está revelando ainda pela boca do profeta Isaías que será como um segador que colhe com a própria mão. Não vai ser fácil. Não é fácil hoje você evangelizar. Não é fácil hoje você fazer missões. Porque eu quero que você entenda: restaram apenas os rabiscos. A Bíblia diz que restaram apenas os rabiscos. Dois ou três frutos no ramo mais alto. É por isso que está difícil, meu filho. É por isso que, por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguimos muitas vezes algum êxito. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este receberá a coroa da vida. Quando o segador está dizendo, ou quando a Bíblia está dizendo que o segador ele tem que colher com a própria mão, ele está dizendo que você precisa se expressar ou se colocar, usar um pouco mais de esforço. Você não pode pegar uma pedra e derrubar aquele fruto, ou um pedaço de pau. Mas a Bíblia diz que você tem que se esforçar, você tem que subir no ramo mais alto. Não importa o perigo que você vai, olha, passar para alcançar aquele fruto. Não importa se hoje você vai tentar e de repente caiu uma chuva e aquela árvore, ela está lisa. Você desce e volta, mas no dia seguinte você sobe e tenta novamente, porque já é os rabiscos dessa terra. Jesus está voltando, meu filho. Jesus está voltando. A Bíblia diz que o Evangelho começou com apenas 12, ou primeiramente apenas com Jesus e depois 12, e hoje já foi dito que já são mais de 40 milhões. Então, o que sobrou para nós são apenas esses rabiscos. E à medida que nós alcançarmos esses rabiscos, é a hora que o Senhor vai chegar para levar a sua igreja. Louvado seja Deus. E eu quero que você entenda que esse fruto a qual você está colhendo é galardão para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por muitas vezes nós pensamos que Jesus está demorando, porque não é tempo ainda de efetuar missões, não é tempo ainda de fazer missões. Mas Jesus, ele virou para os seus discípulos e diz dessa forma: vou dizer que faltam 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo: olha, os campos já branquejam para a ceifa, e o cefeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Louvado seja Deus. A tua vitória, meu filho, você que quer algo da parte de Deus, você que até veio hoje no culto de missões, esperando uma palavra pentecostal, esperando uma palavra de profecia, esperando uma palavra de cura, de libertação. Eu quero que você entenda que essa palavra expressa a tua vitória na tua vida. Que quando Jesus ele diz: o cefeiro recebe desde já a sua recompensa, é isso. Quando você ganha uma alma com o Senhor, automaticamente você ganha crédito com o Senhor lá no céu. E esse crédito, ele se transforma na tua cura, ele se transforma na porta que você vem precisando, ele se transforma na salvação da tua casa, ele se transforma no teu crescimento ministerial. E não apenas isso, entesoura para você um fruto que você irá adquirir no reino dos céus. É interessante que você, igreja, absorva isso nesta noite. O propósito de Deus nessa noite é preparar ceifeiros para a sua obra. Ele mesmo disse, quando ele olhou para os seus discípulos, ele se entristeceu e disse assim: a seara é grande, rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. É necessário que o culto de missões traga essa conscientização para a vida e ao coração e ao ministério de cada crente. Que você, meu filho, pode ser um cefeiro do Senhor aqui na terra. Não é fácil, porque estamos nos últimos dias, e a Bíblia expressa, e será como aquele cefeiro que vai
colher no vale dos Refaíns. A Bíblia se refere aos Refaíns, um povo gigante, um povo antinatural, um povo de alta estatura. Em algumas traduções mais aprofundadas, a palavra Refaim, traduzida, diz espírito das sombras, ou espírito dos mortos. A Bíblia está referindo que o segador, ele tem que estar preparado para ir até o vale do espírito da sombra, o espírito do morto, e colher aquele fruto e dar novamente vida àquele que estava morto. Louvado seja o nome do Senhor. É para isso, crente, que tu foi chamado. Foi para isso que Deus ele te levantou. Foi para isso que Deus ele te chamou. Foi para isso que Deus ele vem te exaltando e te capacitando. Louvado seja Deus. Todos os heróis da Bíblia tiveram que passar pelo vale de Refaim. A Bíblia diz em Êxodo capítulo número 3, Moisés, um jovem, uma criança que teve uma promessa ainda no ventre de sua mãe, foi perseguido pelo inimigo, ainda no ventre de sua mãe. O Senhor deu graça do livramento, foi criado como um príncipe. De repente o inimigo se levanta, e aquele a qual tinha uma promessa de libertar aquela nação de Israel do jugo de Faraó, a Bíblia diz que ele vai para o deserto, e ali os anos vão passando, e nem ele mesmo acredita ou não se recorda da promessa qual ele carregava no seu ministério. Mas eu quero que você entenda, meu filho, que em meio àquele deserto, em meio àquela aflição, a Bíblia diz que o tempo foi tão grande que Moisés até se esqueceu de como falar, de como se pronunciar. Mas eu quero que você entenda, você que tem promessa de Deus, você que já foi liberado na promessa, você já recebeu essa promessa, e você vem passando por esse deserto, de repente algo aconteceu, e você está aí, nem você mesmo acredita na promessa liberada na tua vida. Entenda isso. Ei, tu não vai morrer, meu filho, nesse deserto. Deus, ele vai falar contigo. A Bíblia diz que naquele momento o Espírito de Deus ele fala com Moisés naquela sarça, e naquele momento a Bíblia diz que o Senhor fala a Moisés e diz: Moisés, eu vou te levar para o vale de Refaim, Moisés. Ali uns rabiscos ali, eu quero que você vai colher. É o meu povo, é a minha herança, é a minha promessa. E a Bíblia diz que Moisés ele não quis, porque você pode, para você ir até o vale de Refaim, você pode ir por vontade própria, ou você pode ir enviado por Jeová de qualquer maneira. Moisés ele tentou recusar, mas a promessa estava com ele. E naquele momento a Bíblia diz que Moisés, um dos primeiros a entrar no vale de Refaim para salvar uma nação, e a Bíblia diz que Moisés vai, e a glória do Senhor acompanha Moisés, e ele entra no Egito e tira, ele colhe, ele vai como ceifeiro e colhe. A sua missão é executada na terra do Egito. Eu quero que você entenda, estou expressando isso, porque muitas vezes você tem dessa forma, ou pensa dessa forma: não, pastor, ou pregador, mas eu sou só sozinho, eu tenho até vontade de fazer algo, mas eu sou só, não tem ninguém que me apoie. Entenda isso, meu filho. Deus ele nunca contou, a glória de Deus ela nunca teve um compromisso com a maioria, com aquela maioria que sucumbiu à apostasia, com aquela maioria que sucumbiu à desobediência, com aquela maioria que aderiu ao mundanismo. A glória de Deus nunca foi compromissada com eles. A glória de Deus sempre foi compromissada com uma pequena minoria. A Bíblia revela isso. Moisés era uma minoria. Havia uma grande nação no Egito, mas o Senhor chama Moisés, apenas um, e ele salva toda aquela nação. A glória de Deus ela sempre se manifestou e foi compromissada com a minoria. Aquela minoria turrão, aquela minoria que não se importa com
a maioria. Essa minoria é atrasada, é ignorante. Essa minoria que acredita ainda em sobrenatural, em batismo no Espírito Santo, em cura divina, em línguas estranhas, está errada. Mas eu quero que você entenda, meu filho, não olhe para o que a maioria vem dizendo. Ei, fica com a promessa. Há uma promessa de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Eita, Deus de mistério, Deus de poder. Aleluia. Para você entender que a glória do Senhor sempre foi fundamentada e compromissada com a minoria fiel. A Bíblia diz que ao sair do Egito, Moisés manda 2 príncipes até a terra de Canaã para visitar aquela terra. E naquele momento a Bíblia diz que os príncipes de Israel voltam. 10 deles voltam desanimados, acreditando que a terra era uma terra boa. Mas diziam: nós não poderemos entrar naquela terra, porque ali há gigantes, ali há dificuldades. E a Bíblia diz que veio sobre eles a síndrome do gafanhoto. Nós somos para o povo daquela terra como gafanhotos. Mas eu quero que você entenda que em meio àqueles 12, apenas 2, Josué e Caleb, rasgaram as suas vestes. E a Bíblia diz que eles chegaram até o povo e disseram: se o Senhor quiser nos dar essa terra, Ele nos dará. Louvado seja Deus. Eu quero que você entenda, meu filho, a promessa de Deus é viva na tua vida. Só precisa você acreditar nisso. Você não é aquilo que a multidão ou que a maioria vem dizendo que tu é. Você é aquilo que a promessa de Deus diz que tu é. E você é servo do Senhor. Você é chamado para ceifar. Você é chamado para mudar o quadro da história dessa nação. Entenda isso. A Bíblia diz em livro de Juízes, capítulo número 6, o povo de Israel passou pela desobediência por 7 anos, escravizado pelos midianitas. E o Senhor, Ele chega até um remanescente fiel, até um servo fiel. E a Bíblia diz que esse servo chama Gideão. Gideão até estava passando aquela necessidade, aquela tribulação, mas ele não aceitava. A Bíblia diz que quando o anjo chegou a Gideão, Deus é contigo, meu valente. E Gideão falou: Senhor, ai meu Senhor, se o Senhor fosse comigo, não estaria passando essa situação. Eu não plantava os benditos da colina. E aquela atitude agradou o coração de Deus. E ele falou: vai nessa força que tu liberará essa nação. E a Bíblia diz que Gideão, apenas com 300, destruiu um exército de 120 mil midianitas. Essa é a unção que Deus te deu, meu filho. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai exaltar. É você que Deus vai honrar. É você que Deus vai ungir. Louvado seja Deus. Mas eu sei que adentra na casa do Senhor apenas para alcançar sua salvação, e você diz: não, eu não quero trabalhar para isso. Estou aqui, quero apenas a minha salvação. O fato de você colher almas para o Senhor, frutos para a casa do Senhor, é o primeiro princípio que te conduz à tua salvação, à tua entrada no reino dos céus. A Bíblia diz que é necessário que nós vamos até o vale dos reféns e colhemos esses frutos. Para você entender, meu filho, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo número 3, verso número 8: cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O seu galardão segundo o seu próprio trabalho.
Entenda isso, o trabalho que o pastor está fazendo, você não tem galardão com ele. O trabalho que o irmão Ney está fazendo, você não tem galardão com esse trabalho. Você vai receber segundo o seu vosso trabalho. É necessário que você trabalhe para o Senhor para você alcançar o seu galardão. O apóstolo Paulo ele diz mais em 1 Coríntios, capítulo número 15, verso número 58. Sejais, portanto, meus amados irmãos, sempre firmes, constantes e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão. O que você faz para o Senhor não é em vão. Deus ele não fica devendo nada para ninguém, meu filho. Você colhe aqui, como foi dito, tem tesouro para a sua vida eterna. Sabe por quê? A revelação está em Hebreus, capítulo número 6, verso número 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Deus ele não se esquece daquilo que tu vem fazendo. E é interessante, para você entender que há uma revelação apocalíptica através desse trabalho. O apóstolo João, ele tem uma revelação ainda no livro de Apocalipse, capítulo número 14, verso de número 14. Ele tem uma visão e diz dessa forma: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem semelhante ao filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que já estava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Louvado seja Deus. Esse anjo, meu filho, ele vem gritando nas congregações isso, ele vem gritando, esse homem semelhante ao filho do homem, que está sentado naquela nuvem com uma foice na mão, ele representa você. Você vem apenas só sentado nessa nuvem aí, parado. Você tem uma foice afiada na tua mão. Aramanaço, alguns pregadores pregam essa palavra e traz a tradução que aqui é Jesus, mas a Bíblia nunca se referiu que Jesus tinha uma coroa na cabeça, porque ele é a coroa. A Bíblia diz que Jesus, quando ele veio assentado no cavalo branco para combater contra a besta e o anticristo, o João ele viu na sua cabeça diademas, não foi coroa. Louvado seja Deus. O que Jesus carrega de ouro no cinturão, à altura do peito, louvado seja Deus. É você, meu filho, é que tem uma coroa. Para você entender que é você que tem uma coroa, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo número 3, o anjo fala à igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Louvado seja Deus. Eu queria expressar que aquele semelhante ao filho do homem, e você é semelhante ao filho do homem, meu filho. A Bíblia diz lá em Gênesis que quando você foi criado, Deus ele falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então você é esse semelhante ao filho do homem. É uma revelação apocalíptica. E naquele momento o Senhor ele estava vendo João, ele estava vendo a nossa pessoa, a congregação sentada em uma nuvem. Porque isso é congregação, aqui é uma nuvem, aqui é tão bom quando estamos aqui, louvores entoados, nós nos sentimos no céu. A nuvem está onde? A nuvem está no céu. Quando estamos na casa do Senhor, nós nos sentimos no céu. Então nós estamos sendo